Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Sindinap pelo Brasil, um programa que pretende dar visibilidade para o trabalho das dezenas de pessoas que hoje representam o Sindinap em todos os estados brasileiros. E hoje nós temos, neste primeiro programa, a Eunice Luz, que é a nossa diretora de anistia e ela é a responsável pela subsede do Sindinap em Porto Alegre. Olá, Eunice, obrigado por ter aceitado nosso convite para fazer esse primeiro programa. Eu que agradeço. Eunice, Vamos lá. primeiramente eu queria que você falasse um pouco dessa sua história até você chegar ao Sindinap e assumir a subsede e a diretoria no Sindinap. Bom, vamos começar então. Eu era bancária, me aposentei com 45 anos, fiquei dentro de casa e cheguei a 124 quilos. Aí a convite da Beth, que na época era diretora do sindicato, lá em 2007, ela me convidou para vir para o sindicato. Como eu não gostava muito do sindicato, nem dessa politicagem, assim, eu disse, não vou. No finzinho de 2007, eles conseguiram alugar uma sede que eles não tinham, e não tinham nada, não tinha computador, não tinha ninguém para fazer nada. E aí eu vim para ajudar. Trazia meu computador de casa toda semana, trazia, voltava na sexta com o computador, na segunda retornava. Enfim, e começou ali. E aí eu fui tomando gosto da coisa, né? E fui indo. Primeiro virei secretária estadual, depois saí da diretoria, depois voltei de novo, me afastei um pouco, voltei, enfim. Em 2012 eu voltei de vez para o sindicato. Aí fiquei assessorando Carlos, depois em 2017, então passei a ser diretora, não era diretora, era coordenadora geral, né? E depois cheguei a diretora e hoje cheguei na anistia. Oh, Estou procurando. para quem não gostava de política, você está se saindo muito bem, hein? As suas atividades aí envolvem muito esse contato político, né? Muito, muito, muito. Mas como eu era do Banco do Brasil, tá? E lá na época a gente não podia, a gente não tinha nem sindicato, tá? A gente não era nada, a gente era do governo ali, né? Trabalhava para eles, mas não tinha nada não tinha título nenhum, não era bancário, né? E não era funcionário federal também, enfim, tá? Era simplesmente funcionário do Banco do Brasil, né? Em 86 conseguimos entrar para o sindicato dos bancários. Eu fui trabalhar, eu fui representar o banco no sindicato, achei horrível. Aí ficou pior ainda, né? Eu bem de esquerda, bem comunista, dentro do sindicato bagunçado, né? E aí eu disse, não é para mim. Né? Aí quando a Beth falou nesse sindicato, eu disse, não, sindicato não, né? Sindicato não dá certo. Tá? Mas aí vi que era uma proposta diferente, né? E gosto bastante de trabalhar com o ser humano, acho que é difícil, mas a gente sempre está aprendendo. Né? Então, estou aqui até hoje. E E vou hoje ficar você, mais uns anos. sim, e hoje você está aí também envolvida com o Conselho Estadual do Idoso, fazendo políticas públicas ou sugerindo, elaborando e sugerindo políticas públicas para o governo do Rio Grande do Sul, né? A minha semana tem sido assim, de segunda a segunda, em reuniões de alguma coisa. Tá? Eu participo do Fórum das Entidades Municipais, participo do Conselho Estadual e do Conselho Municipal. E fora isso, a gente tem frente parlamentar municipal e estadual. Nós participamos do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa também, né? Então, e a gente recebe bastante convites, graças a Deus, para participar de coisas. Então, eu passo a semana inteira envolvida, né? Ou dentro do sindicato, ou na rua, mas no mínimo uma reunião por dia eu tenho. Eu tenho. E agora, graças a Deus, o meu candidato foi eleito. Parabéns. Doutor Pedro Rua. Agora a gente vai atrás da Maria do Rosário, né? Vamos ver se ela
Isso aí, inclusive, é uma coisa bastante importante que o sindicato ele se esforçou, fez campanha para que o idoso e o aposentado buscassem esses candidatos que têm algum compromisso com as pautas do aposentado e do idoso, né? Isso é importante, né? Alguém que nos escute e que nos ajude a abrir as portas, né? E principalmente cuidar dessas leis, né, que existem e não são cumpridas. Bom, Mas vamos estar bem representados. Bom, Eunice, e esse ano foi bastante difícil para vocês aí no Rio Grande do Sul. Tivemos a enchente que foi praticamente devastou o Rio Grande do Sul. Poucas cidades escaparam ilesas à enchente. E o trabalho seu aí desenvolvido foi bastante intenso em apoio ao idoso e ao aposentado. Como é que foi vivenciar essa situação aí? Olha, eu não gosto nem de lembrar muito, mas vamos lá, né? Começou assim, nós não acreditávamos que o centro de Porto Alegre iria encher de água, né? O Guaíba até podia transbordar, mas era um pouquinho. E a água chegou aqui no prédio. Então, nós ficamos 2 meses, praticamente, sem conseguir entrar aqui no prédio, porque quando a água baixou, não se tinha luz, não se tinha água, enfim. E com essa dificuldade, a gente sempre fez trabalhos sociais aqui no sindicato, né? A gente sempre arrecadou roupa, arrecadou alimentação. Não foi a primeira enchente no estado, né? Foram 4 e 6 meses, né? Mas essa, é claro que foi a pior. E aí fazer o quê? Ficar em casa não dava, né? Então, né? Peguei o Paulo, nosso companheiro aqui, pegamos o nosso carro e de vamos para a rua, vamos onde der, a gente vai. Eu comecei indo para a beira do Guaíba e não deixar de ficar. Disseram que eu era muito velha, que eu só podia separar roupas. Aí eu disse, bom, vamos separar roupa, eu não ia fazer, eu disse, vamos para o outro lado. E a gente começou a ir nos bairros, começamos a contatar pelos nossos grupos aqui, os nossos associados, íamos quem precisava de mais coisas, e a gente começou, fiz uma parceria aqui com o governo do estado, eles tinham uma arrecadação muito grande de roupas e alimentos, tá? Um centro esportivo, e a gente começou. Então a gente pegava lá e distribuía, porque não se tinha onde armazenar, né? E se arrecadou com toda a família, com todos os amigos, enfim, né? Se ajudou muita gente, graças a Deus. E nós nos preocupamos mais com aqueles que estavam fora dos abrigos, aqueles que estavam em casa de parentes, de amigos, porque eles ficaram mais ou menos esquecidos, né? Eles não tinham como vão buscar ajuda. Mas a gente fez um trabalho bem bonito. O sindicato ajudou, nós conseguimos distribuir edredons, distribuir muita roupa, muita comida, graças a Deus. Remédios, a gente conseguiu muita coisa. Você falou dos edredons, que também foi uma arrecadação que não veio do governo do estado nem da prefeitura de Porto Alegre. Não. Foi feito por vocês. E outros não. produtos, vocês conseguiram arrecadar muita coisa também, né? Não foi só vindo de órgãos oficiais, né? Não, de órgãos oficiais não veio nada, porque esse pessoal que tinha lá no centro esportivo é só o local que era que o governo recebeu, né? Certo. Porque era tudo doação da população, não veio doação do Estado. Aqui nós não tivemos nada nem do município, nem do Estado, nem coisa nenhuma. Nós como sindicato, né? Nem da força sindical, nem dos outros sindicatos nossos. A gente tentou, tá? Mas não conseguimos. Não é falar mal de ninguém, né? A gente não conseguiu nada de ninguém. Nós conseguimos realmente, foi os nossos esforços, tá? O doutor Arthur, nosso advogado aqui, nos ajudou muito, né? E foi com nossos parceiros, com as nossas pernas aqui que a gente... E com a boa vontade, né? Que é o que precisamos realmente, é a boa vontade, um pouquinho de cada um se faz muito. E tivemos também o Lélio lá em Pelotas, né? Ajudando o pessoal. Sim, o Lélio fez um belo trabalho lá também através do Conselho Municipal, né? Arrecadaram muita coisa, porque a enchente foi daqui para lá, né? Porque lá em Rio Grande é que deságua o Guaíba, né? Então a enchente chegou um pouco mais tarde lá, mas foi bem devastadora também. Bom, Eunice, e mesmo com todos esses problemas, essa tragédia que o Rio Grande do Sul viveu e ainda vive, porque o Rio Grande do Sul está sendo reconstruído aos poucos,
Você já começou aí os preparativos para o Fórum Mundial Social, que acontece todo ano em Porto Alegre, uma luta aí para vocês para conseguirem levar à frente isso daí, né? Como é que tá esse preparativo? Na realidade a gente começa o fórum, o novo em março, né? E termina um em janeiro, se descansa em fevereiro, e em março a gente recomeça as reuniões. Como esse ano, né, tivemos essa quebra com a enchente, nós conseguimos voltar às reuniões só em agosto, né? E muito assim, ainda buscando as pessoas, né? E muita gente ainda estava com problemas, né? Muitos parceiros, muitos que nos ajudavam, o pessoal das nossas equipes, né? O pessoal ainda estava fora de casa, enfim, né? Então agora, em setembro, foi que realmente a gente, né, começou a se mexer. Tá? E assim, a primeira leva é o quê? Conseguir os locais, que graças a Deus os antigos se repetem, né? E conseguir patrocínios. Tá? Então, todo ano se repete a mesma coisa, se corre atrás de dinheiro, um pouquinho se consegue, na maioria das vezes não se consegue nada. Tá? E a gente começou as reuniões assim. Então, a gente já tem algumas, não são oficinas ainda estritas, né? Mas então, ontem já o pessoal que se propôs a fazer. O pessoal dos esportes, por exemplo, já estão conosco. Né? Vão fazer 5 ou 6 oficinas, fazer trabalhos com a terceira idade, principalmente o câmbio, né, que é o oficial, o vôlei oficial da terceira idade. Esse pessoal já está confirmado, tá? Já tem 2 rotaries também confirmados, Porto Alegre e Gravataí, que vem também fazer oficinas. Nós temos o pessoal da área da saúde, que já está também, tá? Junto conosco, o pessoal do IGG da PUC, que trabalha só com idosos. Nós temos já quem mais, assim, temos a NG também, que é uma Associação Nacional de Dentologia para fazer trabalhos. Tá? Temos alguns artistas já se preparando para nos ajudar nas aberturas. E o resto a gente está tentando fazer, assim, a gente tem que primeiro ver o que a gente vai conseguir de espaços fora dessas organizações, para se fazer alguma coisa mais social, assim, talvez a gente consiga fazer um baile novamente, ou fazer um passeio pelo Guaíba, enfim, tá? Porque esse pessoal que vem de fora, para eles realmente conhecerem Porto Alegre, né? Esse ano vai ser tudo mais difícil, né? O pessoal do interior não vai poder participar muito, tá? Pelas dificuldades que tem ainda de reconstrução. Mas já temos também o pessoal, por exemplo, do Chile, o pessoal do CEPAL já se prontificou a participar conosco. A gente vai fazer uma oficina sobre o clima, né? Isso aí é uma oficina, não, vamos fazer um dia inteiro de debate, tá? Principalmente para ver as questões de Porto Alegre, né? Isso já está definido, né? E temos o pessoal do México, que provavelmente vai participar, não sei se vão conseguir vir, mas online, né? Uhum. Temos bastante coisa já assim, encaminhada. Tá? O site deve estar funcionando já esse mês também. E aí a gente vai colocando ali. Temos 2 reuniões esse mês, mais 2 mês que vem, mais 2 de dezembro, né? Mais janeiro, e aí o resto, né? Aí É correr atrás acontece. também. Mas como é que é isso? O Fórum está fazendo 23 anos esse ano. Aí, em 2001, ele surgiu como um contraponto ao Fórum Econômico de Davos, o Fórum Isso, Econômico Mundial. isso. Ele era mais amplo do que agora. Como é que é? Conta um pouco essa história. Não, o fórum começou aqui em 2001, exatamente no contraponto, porque ela era econômico, nossa aqui era social. Tá? Uhum. Ficou 2001, 2002, 2013, aí ele começou a ganhar o mundo. Tá? Porto Alegre era referência no fórum social. E aí ele foi para outros países. Esse ano, de falar bem a verdade, nem sei onde vai ser em 2025. Teve um ano que foi em Salvador, depois que ele andou pelo Canadá, pela França, ele voltou a Salvador, e agora nem sei aonde anda, para te falar bem a verdade. Esse ano não sei onde vai ser ainda. Tá? Mas aí, com essa dificuldade, quando ganhou o mundo, nós começamos a fazer um fórum paralelo. Aí era social mesmo, quem queria entrar. Só que aí começou a criar donos, o pessoal começou a fazer uma falcatrua, começou a entrar muita política, né? E Uhum. em 2016 nós resolvemos fazer, então, nos separar um pouco do outro fórum, que ainda continua tendo, tá?
e fizemos, então, o Fórum da Pessoa Idosa. Os primeiros eram junto com a diversidade, negros, a juventude, enfim, nós tínhamos uma galera bem grande. Esse pessoal foi se perdendo no meio do caminho também, e nós ficamos praticamente só com idosos e PCDs. Tá? Mas não quer dizer que qualquer um outro possa entrar. Tá? A gente tem todos os movimentos juntos. O pessoal pode fazer oficina, pode se inscrever, pode fazer seu povo. Né? Só não, a gente não deixa entrar discutir religião e política. Tá? Política partidária não entra, e nem religião. Apesar da gente fazer um encontro interreligioso, tá? Mas é um encontro da abertura, com diversas religiões que a gente consegue convidar, e esse pessoal vem simplesmente para fazer uma oração pela paz, não vem discutir religião, tá? Não vem pegar aberto, nem trazer as suas crenças. Então, o fórum ficou isso, o fórum ficou social, ele é social mesmo, que normalmente a gente fazer ele sem nenhum centavo, um pouco do bolso de cada um que consegue colocar. E ele foi crescendo, e esse ano a gente está fazendo o 10º fórum. Então, é uma coisa para nós bem gratificante, porque cada ano é um ano, a gente nunca projeta muito mais no ano que vem, porque a gente não sabe se vamos conseguir. Né? Mas enquanto a gente tiver pernas e o povo aceitar, a gente vai fazendo. E agora facilitou um pouco, né, com o digital, porque aí a gente pode falar com o mundo inteiro sem ter que ter aquele gasto, sem ter que correr atrás de passagem e hospedagem. Meu Deus do céu, hospedagem e alimentação. Tá? Então, ficou um pouco mais fácil. Uhum. E esse fórum, no final, ele tem um relatório. Qual que é o resultado pós-fórum? No final, a gente tira uma carta de Porto Alegre. A gente reúne todo mundo no último dia, né? E se tira uma carta de Porto Alegre. A gente faz uma análise daquilo que a gente conseguiu no ano anterior e se faz novos pedidos. Essa carta, a gente imprime ela, né? E entrega, então, na Câmara de Vereadores, entrega no governo do Estado, na secretaria, e sobe isso para Brasília, tá? Com os nossos pedidos, o que a população precisa. Não se tem grandes efeitos assim em leis, tá? Mas se consegue um avanço muito grande. Até porque, assim, ele se torna um informativo. Né? Porque quando a gente lida, assim, por exemplo, com doenças como o autismo, a gente preocupa o quê? Em mostrar para as pessoas aonde ela pode buscar o recurso e não o que é a doença, né? Os PCDs, as doenças raras, a gente se preocupa com isso aí. Então, a gente vai atrás de médicos, o pessoal especializado, que venha trazer informações para as pessoas que precisam sobre isso. Então, eu acho que a informação é o nosso grande ganho. Bom, estamos terminando aqui o nosso programa. Quer deixar algum recado aí para quem tá nos assistindo? Olha, o que eu posso dizer assim, para quem está assistindo? Né? Que as coisas, ninguém faz nada sozinho. Que a gente precisa sempre estar de mãos dadas com alguém para se conseguir alguma coisa. E que as pessoas não deixem de lutar pelos seus ideais, não se achem velhas, né? Não se achem descartáveis. Né? Eu acho que a gente tem que, não é ser protagonista, tá? Mas é cuidar da nossa vida, né? E da nossa idade. Né? E dos que estão na nossa volta. Eu acho que principalmente isso, não desistir nunca. Bom, parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio aí do programa Sindinap pelo Brasil. E nós encerramos agora. Na próxima semana nós teremos aí mais contamos com a presença de vocês. E lembrando, aqui no nosso bastidor não seria possível a gente ter esse programa sem ter o Anderson Inês, o Victor Adriano e o João Guerrato. Obrigado a vocês também. E até a próxima.